Um bom dia e a paz do Senhor Jesus a você, amado e querido ouvinte do Leitura Diária. Grato a Deus por mais essa rica e gloriosa oportunidade a qual Ele nos concede para estarmos aqui para mais uma breve reflexão na sua palavra. Estamos estudando a segunda lição do segundo trimestre de 2021, a lição que tem por tema geral dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E a lição, a aula que nós estaremos estudando no próximo domingo, será o propósito dos dons espirituais. E o tema proposto pela leitura diária de hoje, dessa segunda-feira, tem a seguinte temática: a igreja é um só corpo. E neste intento, vamos refletir na palavra de Deus, conforme está escrito 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Leia junto comigo o que diz a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, são um só corpo, assim é Cristo também. Glória seja dada ao nome de Jesus. No tema da igreja é um só corpo, é interessante nós observarmos essa expressão para a origem da palavra igreja, que vem de ekklesias, na sua origem grega, que era simplesmente para nos remontar a um lugar de adoração. Observamos também que os primeiros fiéis de Jerusalém eram chamados também de outros termos, como a saber, os irmãos, os discípulos, os seguidores dos caminhos, os santos. Existem também algumas relações que nós podemos observar que o Senhor Jesus ele possui com a sua igreja. Uma dessas relações, uma das imagens que representam isso, é o pastor e as ovelhas. A outra é da videira e os ramos. A outra, pedra angular, ou fundação de um templo sagrado. 4, sumo sacerdote e o reino dos sacerdotes. O cabeça do corpo, que tem muitos membros, o noivo e a noiva. O primogênito entre muitos irmãos e o Senhor e os servos. Diante disso, nós observamos que a igreja ela é tida como um organismo vivo. E como qualquer outro organismo vivo que conhecemos, ele tem a necessidade de crescer para alcançar a sua maturidade. E como está descrito lá em Éfeso, capítulo 4, versículo 13, a medida da estatura completa de Cristo. E esse crescimento da igreja, ele deve-se também ser considerado tanto em relação à busca da sua maior comprometimento com a sua relação sadia com Deus, a sua santificação, quanto o conhecimento da sua palavra. É incoerente nós dizer que amamos a Deus, o qual dispensa o seu amor por nós, colocando à nossa disposição o seu perdão, para que nós possamos, em Cristo, ter a nossa salvação, de nós não querermos conhecê-lo melhor, nem estar sempre em contato com ele. Seria uma medida muito incoerente por parte de qualquer um de nós. Essa expansão, ela também se dá de forma geográfica, ou seja, que sejamos numerosos. A missão que Jesus estabeleceu aos discípulos, aos apóstolos, era de levar a mensagem até os confins da terra. E essa é a ordenança que nos é dada por legado. Nós temos esse legado. Nós temos que levar ao conhecimento das pessoas um Deus real, um Deus que opera, não um Deus histórico, mas um Deus verdadeiro, um Deus que faz a diferença na nossa vida, um Deus que ele intervém, um Deus que nos dá sustento. E essa consciência de que a igreja, esse coletivo, é de suma importância à saúde de cada um dos seus membros. Então, eu observo aqui que Paulo ele trata, primeiro nesse capítulo 12, das diversidades. Ele fala que há diversidade dos dons, mas nos diz que o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas diz que o Senhor também é o mesmo. E diz que há também diversidade nas operações, mas é Deus que opera tudo em todos, sempre buscando a finalidade disso
para o que for útil. O Espírito Santo nos dá esses dons para que nós possamos desempenhar as nossas funções segundo as orientações de Deus, para servir a Deus e aos homens. Somos convidados aqui a meditar neste capítulo 12, principalmente a partir desse versículo 12 em diante, onde Paulo inicia um questionamento interessante, fazendo como Jesus fazia com muita maestria, comparando coisas espirituais com coisas terrenas, coisas que nós temos contato no nosso dia a dia. Não existe coerência, ele fala neste capítulo por diante, não existe coerência de a mão olhar para o olho e dizer que não enxerga. Seria o corpo só uma mão? Então não teríamos corpo. E dentro desse questionamento, onde ele fala que mesmo aquela parte do dedo mindinho que você talvez não considere muito em questão da sua saúde, mas ele é importante para a unidade do corpo, ele tem a sua finalidade. Então ele fala que cada um de nós temos essa importância para a coletividade da igreja. Nós temos importância para Deus. Em quantas e quantas vezes o inimigo das nossas almas não quis colocar na nossa mente que nós não servimos para nada, que nada alguém pode aproveitar em nós. Mas aí é onde Deus, onde a graça, ela transborda sobre aquilo que não tinha valor. E agora nós passamos do lixo para o luxo. Nós agora fomos renovados, nós agora estamos restaurados, lavados e remidos no sangue de Jesus, nos importando uns com os outros em amor, para a edificação e expansão da igreja no reino do Senhor, o nosso Deus. Todos nós somos importantes e o amor, ele é o único caminho. Eu agradeço a oportunidade. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço e até mais.